Muito bem, caros alunos, caras alunas, eu sou o professor Fábio e estamos numa aula de inglês agora falando de conditionals. Eu já falei em outra aula sobre os três conditionals, como que eles funcionam, first, second and third. E aqui eu vou falar algumas variações dentro desses conditionals. E também já falei um pouco sobre mixed conditionals, que vocês também podem conferir aqui. Então, o que acontece nesses outros tipos de condicional em inglês? Alguns deles são variações dentro do primeiro, segundo e terceiro. Então é importante que a gente atenha-se um pouquinho a isso. Então vamos começar a trabalhar um pouco sobre condicional usando modal verbs. Com o verbo modal, a gente muda um pouquinho o sentido do conditional. Quer dizer, o primeiro, segundo e terceiro continuam com as mesmas ideias, inclusive eu vou repetir o que elas querem dizer. Mas na prática, a gente vai utilizar os modal verbs quando a gente tem que falar sobre resultados na parte dos results, então, ou seja, aquilo que vem depois do if clause, se você usar a ordem normal, if, result clause, ou quando você tem um result clause no começo sem a vírgula, mas isso é menos comum de acontecer no inglês. E sempre na result clause, na parte que fala dos resultados, na oração que a gente chamaria de oração condicionada, porque nós temos o condicional e a condicionada, que a gente chamaria isso daí em português. A gente pode expressar incerteza, possibilidade ou obrigação de alguma coisa. Normalmente é isso. Embora obrigação a gente veja muito pouco, então nos próximos slides vocês não vão ver exatamente a questão da obrigação. E aí, quando a gente fala do conditional, pelo menos do first conditional, a gente está falando sempre de eventos que são possíveis. Então vamos lá. If I save money, I'll buy a new video game. Então, se eu guardar dinheiro, eu comprarei um videogame novo, ou um novo videogame. Isso é uma ação que pode ser que aconteça. Will é o que nós chamamos de futuro genérico, general future. Só que você pode substituir o will por can. E quando você troca por can, aí você tem um significado um pouquinho diferente. Então, if I save money, I can buy a new video game. Então, se eu guardar dinheiro, posso comprar um novo videogame. E aí, qual vai ser a diferença disso, Fábio? Como que a gente diferencia uma coisa da outra? Qual vai ser o principal aqui? Quando você tem will e você tem can, é um outro uso do modal que muitas vezes a gente acaba passando batido, que é o seguinte: tanto will quanto can, e em alguns contextos até o could, mas o could não cabe em conditional, eles falam de coisas que podem acontecer no futuro. Só que o will e o can, eles expressam futuros um pouquinho diferentes. Pra gente não faz muita diferença, mas em inglês faz. Quando você utiliza o will, você entende, pelo menos para o seu ouvinte, para o seu interlocutor, de que aquilo pode acontecer ou não acontecer. Então, o futuro geral é aquele que a gente realmente não tem a menor ideia se de fato isso vai acontecer ou não. O can, por outro lado, ele vai expressar um futuro que é mais certo. É mais certeza de que vai acontecer. Isso quer dizer que vai acontecer? Não. Mas quando você utiliza, que nem por exemplo, if I save money, I can buy a video game, quer dizer que existe mais possibilidade de eu comprar um videogame porque existe uma possibilidade maior de eu guardar dinheiro. Então, é para isso que você vai substituir o will no lugar do can. Em termos gerais, eles vão significar quase a mesma coisa, só que o will é com menos certeza e o can é com mais certeza. Talvez você também poderia substituir utilizando um be able to. Be able to não, um be going to. Como por exemplo, if I save money, I'm going to buy a new video game. Mas quando você utiliza isso, e não é muito natural no inglês pelo menos, você está dizendo que você está indo comprar um videogame assim que você terminar de economizar dinheiro. Quer dizer, isso é a certeza maior. Mas normalmente nos modals verbs a gente prefere utilizar ou modal verb, ou utiliza, no caso will ou can, para expressar futuro.
E aí vamos pegar o nosso segundo condicional. O segundo condicional são eventos que eles não são possíveis de acontecer agora, ou é muito pouco provável que eles aconteçam. Eu não boto muita fé que isso vai acontecer. Então aqui, por exemplo, if I won in lottery, I would travel around the world. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria ao redor do mundo. Isso quer dizer que muito provavelmente eu não vou ganhar, porque a chance é muito pequena, pelo menos não agora. E não há oportunidade de fazer agora de viajar ao redor do mundo, porque é uma coisa que é menos possível de acontecer. Então, eu ganhar na loteria é muito menos possível de acontecer e eu viajar menos ainda. Só que eu posso substituir por outros dois moral verbs. Eu posso substituir por could, e com could eu diria assim: if I won a lottery, I could travel around the world. Se eu ganhasse na loteria, poderia viajar ao redor do mundo. Ou eu posso usar o might. E tem diferença eu usar isso daí? Tem uma diferença muito significativa, que é a seguinte: quando eu digo would, é uma condição que não pode ser realizada agora, ou pelo menos no tempo presente. É um condicional assim bastante útil para nós, pelo menos. Could e might, por outro lado, eles podem ser usados, e é qualquer um deles, tá? O significado não muda. Para habilidade de fazer algo, normalmente é o could, que você vai usar para isso, possibilidade ou algo que é incerto. Então você reforça a questão da incerteza usando o could e o might. Eles vão usar muito isso? Mais ou menos, viu? Ele não é tão usual, mas aparece bem. Embora eles vão preferir mais o would, o could e o might vão aparecer bem também. E aí nós temos o terceiro condicional, que é o seguinte: eventos que são impossíveis, são hipóteses, são eventos hipotéticos que no presente não vão rolar. Porque já passou a época. Então, assim, if I had studied hard, I would have had a better job. Se eu tivesse estudado mais, eu teria conseguido um emprego melhor. Então, não é possível voltar no passado e estudar melhor, mas eu penso o que aconteceria se eu fizesse isso. E aqui no terceiro condicional acontece algo muito parecido com o segundo. Quando eu utilizo o could ou quando eu utilizo o might. Então, if I had studied hard, I could have had a better job. Eu poderia ter tido. Ou seja, é uma possibilidade. Ali atrás é uma hipótese. Nós usamos muito para hipótese, para possibilidades. E aqui tanto faz você usar o would, ou você usar o could, ou você usar o might. Porque ainda que você tenha, como aqui no caso, I might have had a better job, o que na verdade acaba sendo a mesma coisa do could, o que você vai utilizar na prática é justamente a mesma coisa. Inclusive, até repetir aqui a explicação. Would, no caso, não é would, no caso é o would aqui, ele é, quando ele would have, ele representa uma coisa que não pode ser realizada no tempo presente. Só que nós temos o would have done, que seria o que nós vamos chamar de condicional perfeito. O could e o might também vão servir para indicar possibilidade, incerteza, mas no terceiro condicional eles são praticamente a mesma coisa. Eles não mudam absolutamente nada. E aí nós temos o unless, que aqui vamos dizer que é a nossa parte final para explicar um pouquinho sobre isso. O que o unless quer dizer? Unless é o nosso a menos que. E aí ele acontece o seguinte, vamos ver aqui um exemplo. Quando eu digo assim, if you don't turn this music down, I call the police. Então, se você não baixar o volume dessa música, eu vou chamar a polícia. Então, é algo que eu vou fazer. Isso só acontece no primeiro condicional. É uma condição que ela é bem possível e bem real. Mas eu posso substituir if you don't por unless. Unless you turn down this music down, I'll call the police. O que acontece aqui? Quando você tem o unless, você substitui uma frase com if clause na negativa.
E isso acontece com alguma frequência, por quê? Em geral, no inglês, a gente tem construções afirmativas com sentido negativo. Normalmente é o no. Quando a gente tem, por exemplo, there is no chance. Quer dizer, não há chance. Ou há chance nenhuma, vai. Colocando um análogo no português. O unless é a mesma coisa. Na primeira condição ali, no primeiro conditional, o first conditional no caso, se você utilizar unless, você substitui um if mais uma sentença na negativa. Então, quando você diz unless you turn down your music, I'll call the police. A menos que você faça tal coisa, eu vou fazer outra. É basicamente isso. Então, onde tiver unless, você substitui uma frase na negativa. E, por último, terceiro condicional. Terceiro condicional tem um modelo que ele é mais formal. Sim, porque você pode deixar o terceiro condicional mais formal, o que mostra que é menos comum isso no inglês. Assim como no português, tudo que for mais formal no inglês é usado com menor frequência, mas isso eventualmente aparece em texto, sobretudo textos com um grau de cuidado com a linguagem maior, o que pode indicar texto de notícia, texto da internet e tudo mais. Então, quando você diz assim, if I had studied hard, I would have had a better job. Então, eu até repeti ali o que nós falamos antes. Se eu tivesse estudado mais, eu teria conseguido um emprego melhor. Aí, olha o que acontece se eu for colocar isso no modo mais formal. Had I studied hard, I would have had a better job. E o que significa exatamente a mesma coisa, tá, turma? Não muda absolutamente nada. Só que o if clause desaparece. Isso daqui parece uma sentença na interrogativa, mas não está. Você tem outras formas de indicar a interrogativa aqui. Não é desse jeito, sobretudo na terceira. Então, o que acontece aqui? Só para a gente finalizar a nossa aula. Se eu falo assim, um terceiro condicional, se eu tenho um if, mais um had, mais alguma coisa, que seria no caso o had done, que seria o past perfect, eu coloco o had antes do sujeito e continuo o resto e tiro fora o if. Então, isso é assim um uso mais geral, mas assim, alguns usos mais diferentes do if clause. E espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar e nos vemos na nossa próxima aula.